Em relação a esta matéria, eu gostaria de dizer que, de facto, a pandemia veio trazer consequências extremamente graves e a este setor. É talvez este, em paralelo com o setor do alojamento, são de facto os setores mais afetados de forma quase imediata e com consequências graves a 100%. E a medida que aqui é proposta pelo JPP é uma medida que, desde o início da pandemia, tem vindo a ser aplicada em diversos países europeus. Europeus e não só, mas, uma vez que estamos integrados no espaço europeu, eu tive a oportunidade de consultar um levantamento que é feito, que é atualizado mensalmente pela KPMG, no que diz respeito às medidas, não só as medidas fiscais, mas todas as medidas de apoio que os diferentes países têm colocado à disposição das empresas. E, especificamente nesta área do IVA, aquilo que se pode assistir é que, na generalidade, quase todos os países promoveram reduções na taxa do IVA, quer ao nível do valor da própria taxa, quer considerando este tipo de serviço e este tipo de empresa, a aplicação do IVA à taxa mais reduzida. E temos países como a Bélgica, a Bulgária, a República Checa, a Alemanha, a Inglaterra, e fora do espaço da União Europeia, temos talvez aquele que foi mais longe nesta matéria e que também tem a ver com a sua elevada dependência do turismo, que foi a Turquia, que, quer no que diz respeito aos eventos culturais e aos eventos desportivos, quer também ao alojamento turístico e à restauração, promoveu uma redução, no caso da restauração, uma redução de 18% para 8%, e no caso do alojamento turístico, de 8% para 1%. Ou seja, só faltou isentar completamente a questão do alojamento turístico. Houve outros países que promoveram outro tipo de iniciativas ou de medidas que também têm o seu mérito e que, eventualmente, terão uma resposta por parte do próprio mercado. No caso, por exemplo, da Islândia, a Islândia promoveu uma política de reembolso de 100% do IVA no que diz respeito ao setor da manutenção e remodelação, por exemplo, de casas e da manutenção de viaturas particulares, para também incentivar e apoiar pequenas empresas nestas áreas. E, portanto, tem havido um manancial de medidas que, inclusive, Portugal apresentou aquela situação do IVA, do voucher do IVA para a restauração. Tememos é que, e segundo as notícias que vieram a público, essa operacionalização da situação do voucher parece que não está a correr da melhor maneira e não está, ao fim e ao cabo, a ser eficaz no apoio às empresas. É por isso que esta questão da diminuição ou da passagem do IVA da restauração para a taxa mais reduzida é altamente conveniente. Eu, nesta proposta, e é exemplo daquilo que é feito no espaço europeu, houve uma exclusão das bebidas alcoólicas nesta redução, o que poderá ser, de facto, uma melhoria a fazer no diploma, e também a exclusão das bebidas açucaradas, também como promoção de hábitos de vida mais saudável. Mas isso são questões de pormenor que em nada tiram o mérito da própria proposta. Eu gostaria de dizer que, quer o setor da restauração, quer o setor do alojamento, quer o setor das atividades, todas as atividades conexas à área turística, no nosso entender, até deviam ser consideradas bens de primeira necessidade
uma vez que, no sentido apenas de que o nosso país está extremamente dependente dessas atividades. Quer ao nível do emprego, quer ao nível da criação de riqueza, quer ao nível do produto. E se considerarmos essa situação, não choca, de facto, que, por um lado, simplifique os diversos regimes de IVA que são aplicados a este setor. Temos, no caso da restauração, como já fui aqui referido, a existência de taxas de IVA diversas nos serviços prestados. Temos regimes especiais, por exemplo, para as agências de viagens. Temos regimes que são diversos no caso da hotelaria. Uma coisa é alojamento, outra coisa é a restauração oferecida dentro da hotelaria. Pois temos a situação, se cobra meia pensão, se cobra a pensão completa, se cobra apenas o pequeno almoço. E, portanto, há aqui, por um lado, há a questão da dificuldade, muitas vezes, que as empresas enfrentam na aplicação deste manancial de taxas nos seus serviços. Quer, por outro lado, existem serviços que ainda têm taxas de IVA mais altas. E, portanto, não choca nada que seja implementado um regime para estes setores, conforme disse, o alojamento, os setores relacionados com a atividade turística, a restauração. Não choca que seja dado aqui um impulso adicional e que todos os serviços prestados por estas empresas sejam alvo de uma aplicação de uma taxa reduzida durante um período com alguma dimensão para promover a recuperação dessas empresas. Não estamos a falar de uma redução ad eterno, estamos a falar da redução durante um período que permita a recuperação destas empresas. E, como já foi aqui dito, é de facto um alívio substancial da tesouraria das mesmas empresas e, portanto, não choca de facto que, se o país entender estes setores como setores primordiais e prioritários em termos da economia do país, que se avance com medidas mais ambiciosas. É por isso que esta proposta do JPP é uma proposta de saudar, é uma proposta de apoiar e é uma proposta que pode dar início a um processo mais completo, mais ambicioso, mas que em nada lhe tira, de facto, o seu mérito. Poderão dizer, bom, mas porquê é que não se faz isso a nível da Madeira só, ou porque essa proposta não é aplicada só na Madeira, e porquê é que teríamos que esperar pela situação a nível nacional? Pela simples razão que, através da atual redação da Lei de Finanças Regionais, qualquer diminuição que seja feita unilateralmente aqui ou na região autónoma dos Açores implicará uma redução na distribuição das verbas do IVA. É por isso que esta medida tem que ser uma medida que tem de ser encarada nacionalmente para que abranja o território nacional e não haja qualquer, enquanto não se proceder de facto à alteração da Lei de Finanças Regionais, para que não haja qualquer prejuízo no que diz respeito às verbas que as regiões autónomas recebem em termos de IVA. E, portanto, para concluir, dizer apenas que esta proposta é uma proposta que merece a nossa consideração e apoio. No entanto, deveríamos, de facto, caminhar no sentido para que, durante um determinado período, este setor seja olhado de outra maneira e olhado de forma mais ambiciosa e mais intensa para permitir a sua recuperação também mais rápida. Muito obrigado.